Painel número 4 versará assédio moral e as psicodinâmicas de trabalho adoecedoras. Conhecer para combater. Convidamos para compor a mesa, na qualidade de moderadora, a doutora Fátima Mosqueira, analista legislativo e representante do Sindileges no Conselho da Mulher do Distrito Federal. Convidamos ainda a doutora Cíntia Ruiz, mestre em Direito do Trabalho, pesquisadora e diretora regional do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, para palestrar no nosso painel. Passo, então, agora a palavra para a doutora Fátima para o início dos trabalhos. Vamos lá. Uma boa tarde a todos, todas aqui presentes. É sempre um prazer estarmos aqui com essa chamada, essa verdadeira convocação, ao fazer um convite da nossa CONACAT, o nosso presidente, Antônio Carlos. Obrigada, Antônio Carlos. Um grande prazer. E a todas as entidades que estão aqui representadas, né? Sindicatos, federações, confederações e associações também. E a todos os colegas que aqui estão, servidores públicos, trabalhadores e trabalhadoras. E hoje, aqui ao lado da nossa querida professora, grande mestre, né? E doutora também na qualidade de advogada, quero dizer que é um grande prazer compor aqui nessa tua explanação e técnica, porque, se a gente for olhar aqui, é de um perfil invejável, né? Admirável. Invejável não, admirável e incentivador. Obrigada por sua disponibilidade em estar conosco, doutora. Ou vamos chamá-la de mestre, né? Tão próxima a esse seu dia, né? E a todos aqui presentes, todos os mestres aqui presentes. Um grande prazer. A doutora Cíntia, mestre Cíntia, advogada, professora universitária. É mestre em Direito do Trabalho pela USP, especialista em Direito Empresarial do Trabalho pela FGV e em Contratos pelo CEL. CEL com C aqui também, né? E eu achei interessante. Conferencista, pesquisadora, é também unidade, né? Ensino, eu vi. Ela é na Grande São Paulo, né? Nos locais periféricos, bem interessante. Conferencista e pesquisadora do Núcleo Trabalho Além do Direito do Trabalho, da Universidade de São Paulo. E aqui a gente vai enumerando, e realmente, é como eu disse a vocês, e vou deixar também uma brecha para que a própria mestre fale, né? E obrigada. Mais uma vez, quero ouvi-la com muita atenção e quero também me apresentar brevemente. Fátima Mosqueira, faço parte também, trabalho com grande satisfação no Conselho de Gestão da CONACAT e na diretoria do Sindileges, aqui no DF. E o Sindileges é o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo, Câmara, Senado e do TCU. E mais a serviço do Brasil, sempre aí com os colegas, pelos colegas, e como a gente vai ter condições de ouvi-la, também preocupada, né, com esse nosso ambiente mais político e que a gente está ali na qualidade de servidor, humildes servidores, e com vocês, amigos. Obrigada aí pela honra de participarmos de alguns momentos juntos. Muito obrigada. Alô? Agora sim. Queria agradecer a Fátima pelas carinhosas palavras, acolhida. Fátima, tenho certeza que você é uma servidora aguerrida aqui
que tenta realmente, num viés de solidariedade, unir, né, os servidores em prol de uma melhoria de ambiente de trabalho. Agradecer também o presidente Antônio Carlos pelo convite, fiquei muito honrada, e também pelas referências, né? Afinal, o pessoal do Sindilex e também o pessoal, enfim, né, todos os sindicalistas, a Sônia lá de São Paulo, o Daniel, o pessoal que já me chamou para outros eventos, só que falando sobre assédio moral. E hoje estou aqui tendo a honra de estar com vocês todos aqui para trocar um pouco de informação, porque professor é isso, né? A gente aprende lecionando e leciona aprendendo. Então, eu sou professora da Universidade ali do Mackenzie, né? Sou professora convidada lá. E também, hoje, o que mais me toma um bom tempo de pesquisa são os grupos de pesquisa que eu participo da USP, né? Um deles tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que é o meio ambiente de trabalho, GPMAT USP, né? Lá nós temos pessoas de várias formações, técnicos de segurança do trabalho, temos também analistas, engenheiros, temos advogados, procuradores, juízes. Então, a visão ela é bem multidisciplinar. Todos aqui estão convidados. Quando abrir editais, por favor, depois eu passo o meu contato. Se vocês quiserem participar, o grupo é aberto, é da USP, é vinculado à USP, e nós fazemos reuniões telepresenciais. Então, temos pessoas do Brasil todo. É muito, muito bom o compartilhar lá e o crescer também. Bom, depois de uma palestra como essa, aqui numa banca, né, de gestores públicos aqui, a gente fica um pouco acanhada do que nós temos para trazer, porque nós vamos voltar para as raízes, né? Nós vamos voltar para os seres humanos aqui. Afinal, nós tivemos uma banca aqui, o Paulo, até conversei com ele aqui na saída, o programa deles é excelente, né? Eu percebi que há uma necessidade de construir realmente, objetivamente, dados, trazer histórias, né? Parametrizar sistemas, né? E eu que sou mais da iniciativa privada, já advoguei muitos anos para multinacionais, advogo hoje para empresas nacionais de menor porte, mas já lidei com funcionários de associações e hoje ainda a gente lida também lá em Campinas, na Unicamp, também com alguns funcionários. Nós percebemos que há sempre aquela busca, né, da gestão pública, ela se espelha também na iniciativa privada em termos de produtivismo, né? Ela se espelha também em algumas gestões e a iniciativa privada se espelha também nas suas escolas, né? Ela espelha suas escolas que hoje nós temos basicamente duas muito grandes, que são a francesa e a norte-americana, que falam muito sobre gestões, né? E como eu fiz o mestrado na USP, eu fiquei 1 ano cursando Psicologia Social do Trabalho, e foram 2 semestres lá, e a partir disso, então, me apaixonei, porque eu sempre gostei de lidar com pessoas, sempre gostei de estar no direito do trabalho, né? Meu mestrado é na USP em Direito do Trabalho. Então, aquela, assim, nós tivemos antes um psicólogo que falou de números, agora nós temos uma advogada que vai falar de pessoas. Então, hoje vocês estão assim, quebrando paradigmas, né? Principalmente aqui comigo, vocês vão quebrar um pouco os paradigmas. E para inspirar um pouco a gente também, eu gosto muito de trazer algumas frases para a gente poder começar, né, a induzir aí todos os que estão comigo aqui compartilhando desse momento, né? A primeira condição para mudar a realidade consiste em conhecê-la. E nesse viés, a gente tenta trazer aqui a psicodinâmica do trabalho hoje como uma ferramenta, né? Como uma ferramenta que não se opõe àquelas que vocês viram no painel anterior, mas que, claro, possui críticas e possui necessidades de complementação. Aquela ferramenta que nós vimos aqui no painel anterior de planejamento é muito salutar para nós podermos aperfeiçoar e trazer dados para todos os cidadãos brasileiros, e não só internamente, mas externamente, o que está sendo feito da gestão pública brasileira. No entanto, são vocês, pessoas humanas, que compõem, né, a força motriz dessa gestão. Então, quando nós pensamos aqui em psicodinâmica do trabalho, e hoje nós estamos falando ainda do tema de assédio moral, né? Vamos tentar aqui ver se está um pouquinho longe aqui eu acho que vai ter que rodar aí por dentro para mim, por favor, a próxima tela aí, porque eu não estou conseguindo aqui. Opa, aqui. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Bom, nós estamos olhando para os números, para as gestões públicas, mas nós precisamos combater o assédio moral. Com números nós combatemos?
com certeza combatemos. Dados são estatísticas, são importantes, né? Quantitativos são importantes para nós podermos observar todo um cenário de história e também de pessoas. Faixas etárias são importantes, com certeza, para nós entendermos os públicos humanos que estão envolvidos ali, né? Mas, quando nós pensamos em combate ao assédio moral, nós estamos falando também de trazer a constitucionalização dos nossos direitos, né, para o ambiente de trabalho. Então, a Constituição Federal ela fixa lá no artigo 1º que nós temos a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais da livre iniciativa, tudo isso conjugado nos seus primeiros incisos, o 2, o 3 e o 5. Né? Esses mesmos incisos são os que fundamentam também e alicerçam no artigo 3º, que fala de construir uma sociedade justa, solidária. A palavra solidária é importante depois de um momento pós-pandêmico, né, Fátima? Solidária, livre, promoção do bem de todos, sem preconceitos de raça, de cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu falei para vocês, o convite é raiz aqui, né? E a Constituição é a nossa raiz, sim. Quando nós falamos que todos somos iguais, nós nunca pensamos o quanto, após um período de pandemia, ou ainda dentro de medos, né, de altos índices e baixos índices de pandemia, o quanto nós íamos nos imunizar uns dos outros, nos separar uns dos outros. E essa individualidade, muitas vezes, na gestão de pessoas, ela é salutar quando nós falamos de fragmentação de trabalhos, de processos produtivos, de células de produção. Né? Mas, quando a gente pensa que é um ser humano que passou por períodos aí de pandemias, que está observando, como nós todos aqui, guerras, que muitas vezes chega na sua casa depois de 8, 10 horas no trabalho, nós precisamos lembrar que assédio é violência. E violência no ambiente de trabalho adoece. Né? Por que a psicodinâmica pode ajudar aqui? Né? Nós vamos ver que a escola francesa, que é uma escola mais humanista, que é uma escola que reflete no ser humano dentro do seu ambiente de trabalho, ela procura exatamente combater os adoecimentos. E a convenção... Pode passar para o próximo, por favor? A Convenção 190 da OIT, ela vem para um alarme geral para o mundo inteiro, falar que nós temos que combater a violência e o assédio. Ela separa até aqui, porque ela admite realmente o assédio num único ponto isolado, e nós temos legislações que precisam de momentos repetitivos, mas a Convenção 190 ela fala da possibilidade de a gente ter ocorrência única e não somente repetitiva, né? Para se configurar esse estado de assédio ou essa violência à pessoa humana. Podemos traduzir em números produções, podemos traduzir em números também tempos para realizar atividades, cadências, ritmos, mas tudo isso, apesar de poder ser parametrizado num sistema, precisa considerar o estado psíquico da pessoa. Porque nós sabemos que quando nós temos uma boa noite de sono, quando nós temos um dia mais tranquilo e vamos trabalhar, nós produzimos mais, não é verdade? Então, os números, mesmo parametrizados em sistemas fantásticos que exibem relatórios dignos de serem exibidos para todo um Senado, todo um Congresso, ele se alicerça também na variabilidade subjetiva de cada um dos membros daquele coletivo, daquele setor. Então, o que eu posso propor para vocês? Não esqueçam o painel anterior, mas complementem com esse. Por quê? Pode o próximo slide, por favor? Porque quando nós verificamos as definições legais recentes de assédio, nós vemos que na minha classe, da OAB, recentemente, nós tivemos uma alteração no nosso Código de Ética, trazendo essa definição. O que a gente antes tinha em algumas legislações municipais, agora a gente tem numa lei federal, que pode ser usada por analogia e que é recente. Né? Pode ser usada por analogia para toda e qualquer situação legal ou extrajudicial dentro de uma sindicância, porque é um parâmetro aqui. A lei não contém palavras inúteis. Né?
E os deveres do funcionário público, né, do servidor público, entre outros, é ter o quê, gente? Resgatando a nossa raiz aqui, a Lei 8.112, né? Manter uma conduta compatível com a moralidade administrativa e tratar com urbanidade as pessoas. Nunca ficou tão subjetivo o que é ser urbano, não é verdade? O que é compreender, o que é tolerar, o que é engolir dentro do ambiente de trabalho. A verdade é que o nosso ambiente de trabalho está muito adoecido e mundialmente há um alerta. Próximo slide, por favor. A saúde mental, hoje, no ambiente de trabalho, em números, pela OIT, ela estima que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos devido à depressão, à ansiedade, que custa a economia global de quase $1 trilhão. Só esse primeiro dado já nos mostra que precisamos tratar a saúde mental de todos, em que pese trazemos excelentes métodos de gestão, excelentes programas de aperfeiçoamento de dados e trajetórias, não podemos esquecer de tratar a pessoa humana, o ser que está por trás de todos esses números e que, às vezes, parametriza essas cadências, esses ritmos de trabalho. As publicações da OMS e da OIT recentes, do ano passado e desse ano, trazem verdadeiras linhas de orientação, guidelines, sobre saúde mental. Inúmeras recomendações que são traduzidas em mais de 20 línguas. E por quê? Porque nós estamos com dados alarmantes. E a OMS, a OIT, a ONU se preocupam também nesse ambiente de trabalho seguro porque elas entendem o quanto isso custa para toda uma sociedade. O quanto o adoecer combate o produtivismo, impede, na verdade, ele, e ainda causa toda sorte de violências sociais num verdadeiro efeito dominó. As diretrizes, então, de saúde mental que a gente pode ter, eu vou pedir agora também o próximo slide aqui, elas têm a ver sobre esses dois pontos, o que é trabalho e o que é saúde mental. Por que nós estamos olhando para isso? Porque nós questionamos mais do que nunca, estando tão perto como nós estivemos de possibilidades de morte, de uma hora para outra com a Covid, do que representa o trabalho na nossa vida. O quanto as várias definições hoje tentam significar para nós, mas nós começamos a ver o quê? Que nós queremos equilíbrio. E a nossa Constituição fala exatamente de meio ambiente ecológico equilibrado, de meio ambiente. Numa concepção já mais vanguardista, nós saímos de saúde e segurança do trabalho unicamente e pensamos em gestão, sistemas, pessoas. É uma concepção de meio ambiente. Quando nós falamos aqui de cláusulas coletivas, e eu advoguei para muitas negociações ali na FEComércio, eu estava até comentando na hora do almoço, a gente só se preocupava com CIPA, EPI, e só se preocupava com você dar aqueles cursos rápidos de saúde e segurança do trabalho. Mas hoje, isso é antiquado, é arcaico. Hoje nós pensamos em meio ambiente equilibrado, e nós pensamos em saúde mental, e nós pensamos em cadências de trabalho, nós pensamos, inclusive, num conceito muito interessante, que é o anarquismo da segurança. Nós pensamos o quanto você ensina para um trabalhador todas as ferramentas para ele não se acidentar, todos os lembretes que ele tem que olhar, tudo muito bem fragmentado e pensado e parametrizado com tempos, mas que, num determinado momento, robotizam esse trabalhador. E quando robotiza, ele deixa de ser o quê? Criativo. A verdade é que nós temos sempre, concorrendo com raciocínios matemáticos, intempéries, interferências, ocorrências, imprevistos. E por isso que nós não podemos aniquilar em nenhum dos sistemas de gestão, sob pena de ferir a saúde mental, a criatividade das pessoas e a interatividade delas participarem de soluções. Quando a gente vê aqui a Declaração dos Direitos
do Homem, né, na ONU, no artigo 23, fala: toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. A liberdade de escolha, a liberdade de você se encontrar no trabalho, e encontrar no trabalho decência, dignidade, ressignificação, realização, é boa parte do salário que a gente tem, não é? Na verdade, às vezes, é mais de 50%. Porque tem um significado para a gente que está aqui na nossa mente. E se a nossa mente dá o comando segue, a gente vai. Às vezes até contra números, né? E às vezes contra verdadeiras fórmulas matemáticas. Mas a saúde mental é essa capacidade de a gente conseguir visualizar o lado bom do trabalho. Porque esses psicólogos, esses psiquiatras, esses médicos do trabalho, quando eles falaram, eu falo aqui de vocês agora do Dejures mesmo, eles estavam preocupados em analisar os sistemas de trabalho não do aspecto de doença, que isso era da psicopatologia, mas no aspecto da normalidade. O que faz a Maria, o João, ser servidora naquela instituição que está em todos os jornais como a mais corrupta da administração federal? O que faz ele sentar no outro dia e continuar ali buscando o trabalho dele? Por que ele ainda está ali? Por que ele não ficou louco? Então, quando o Dejures vem e começa a verificar quais os motivos de a gente se condicionar a uma normalidade em que pese todas as adversidades, tudo aquilo que pode deixar a gente louco e seriam irrazoáveis, ele está o quê? Buscando dados como as pessoas se equilibram dentro de cenários imperfeitos, que é o nosso ambiente de trabalho. A verdade é que, nessa linha, que inclusive se assemelha muito a Lacan, cada um de nós tem a capacidade de ser um agente de melhoria e de encontrar soluções para os problemas. Muitas vezes a gente está mergulhado neles, né? Enxerga eles muito maiores do que são, e isso impede a gente de realmente conseguir visualizar soluções. Até para seguir um manual, ou seguir um parâmetro, ou seguir um objetivo, ou seguir uma cartilha, se torna difícil. Porque a gente está o quê? Desmotivada, né? E aí, o ser humano, que é um ser social, que está ali construindo através do trabalho, que está se espelhando no outro, que está se espelhando no grupo, que está se espelhando na sociedade, ele começa a adoecer. Por quê? Porque estão ferindo a capacidade dele interagir para soluções, porque ele está fragmentado em ilhas de atividade. Quando eu escuto algumas coisas, eu estava aqui muito atenta no painel anterior, porque eu falei, bom, agora eles vão trazer todo um produtivismo importante, complementar, mas que não pode aniquilar aquilo que eu tenho que passar para as outras pessoas que vão estar aqui. Por quê? Porque todo dado objetivo tem um ser humano alimentando ele por trás. Toda TI, toda IA tem o ser humano alimentando por trás. E você conduz, eu já fiz várias experiências com o ChatGPT, se você conduz o ChatGPT, ele muda de resposta milhares de vezes. É só você dar mais um elemento objetivo, ele muda de novo. Então, vocês percebem que as tecnologias, né, as ferramentas que vão vindo, e hoje eu estava conversando com o nosso outro presidente aqui, o Mauri, quando nós vemos essas tecnologias, né, realmente a gente tem um primeiro medo, o primeiro receio de perder espaço para elas, de não conseguir ocupar os lugares de trabalho que nós temos hoje, os nossos postos de trabalho, por conta delas. Vendem realmente uma tecnologia que é pertencente a só uma determinada classe, a uma determinada faixa etária, a um determinado grupo de pessoas que fala algumas línguas ou tem algumas ciências, quando, na verdade, ela pode e deve ser politizada e acessível para todos. Então, dentro até de um objetivo 8, olha, o objetivo 8 da OMS, da OIT, fala o seguinte: promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo, com pleno emprego, produtivo e trabalho decente para todos. A capacidade de trazer trabalho decente ao mesmo tempo para uma maior quantidade de pessoas é o que traz o equilíbrio de um meio ambiente de trabalho. Não adianta trazer para uns e esquecer dos outros. Um vai depender do outro dentro de uma célula. Próximo slide, por favor. E nesse aspecto,
Quando a gente olha, então, para esse francesinho meio calvo aí, né? Esse Desjus aí, que está vivo, aí estão com 74 anos, que recentemente falou, inclusive, aqui no nosso TST, analisando dos levantamentos que ele fez foi com juízes do trabalho aqui do Brasil, aqui no TST, né? Entre outros vários trabalhos que ele tem. Ele veio exatamente para contribuir com a gente, falando assim, olha, eu quero entender o bem-estar desses trabalhadores, como eles se garantem nesse bem-estar, porque tem muitos fatores aqui antagônicos, indesejáveis. Como eles fazem para não enlouquecer, como eles fazem para continuar, o que motiva eles a voltar àquele posto de trabalho. Então, ele está o quê? É uma crítica psicopatologia, por quê? Porque ele não está olhando para a doença, mas como eu me mantenho são. Qual é a minha força de resistência? E quando a gente começa a pensar nessa força de resistência, a gente começa a pensar, próximo slide, por favor, em condições de trabalho, organizações de trabalho e relações de trabalho, que ele chama isso de dimensões de contexto. Então, quando a gente pensa naqueles programas, se algum de vocês for participar daqueles programas do painel anterior, não se esqueçam disso. Porque aqui nas condições de trabalho, que são condições estruturais, a gente vai falar o quê? Sobre a questão de riscos biológicos, riscos de não só químicos, né? Nós vamos falar dessas partes mais antropométricas. Quando nós falarmos aqui de organização de trabalho, a gente está falando o quê? De gestão existente, implementação e funcionamento de trabalho, divisões de trabalho, né? Conteúdo das tarefas, sistema hierárquico, modalidade de comando, relações de poder, tudo isso é organização de trabalho. E nas relações, ele está falando o quê? Intra- e intergrupos. Ele está comentando aqui sobre clientes, consumidores, fiscalização, chefias imediatas, colegas de trabalho. Essas relações todas são abrangidas aqui dentro das dimensões de contexto, onde eu estou inserido. Quais riscos eu tenho físicos estruturais, quais são as organizações, os modelos de gestão que estão empregando, e a gente viu aqui no painel anterior, é um modelo de gestão baseado em produtivismos. Inclusive, até para fazer um resgate disso, eu achei que foi bem importante, a gente vai falar um pouco sobre essa trajetória de modelo de gestão brasileira, né? Mas não há críticas ao produtivismo desde que ele não seja o único fator, para você realmente fazer uma nova gestão pública. Aprendamos com a iniciativa privada que, quando se baseou muito no produtivismo, também fabricou muitos doentes para o mercado de trabalho, para a sociedade brasileira. Temos que alinhavar uma coisa, complementar uma coisa com outra, porque nós somos seres humanos, nós não temos chips implantados aqui, diminuindo nossas sensações de prazer e sofrimento. Nós temos elas, sim, inatas. Cada qual com a sua, mas é necessário que elas sejam contabilizadas, que elas sejam somatizadas, porque nós vimos ali os dados, as estatísticas mundiais de quanto causa de prejuízo, né? Passando o próximo slide, a gente começa a entender que quando Desjus perguntou, poxa, qual é o trabalho prescrito, ou seja, o trabalho que está no contrato, que está no meu edital, é aquele ali, aquele lá é o ideal, aquele lá que foi prescrito para você. Tá, mas, puxa, para você conseguir fazer aquele trabalho naquela forma, com aquelas ferramentas, você trapaceia, né? Você transgride. Transgride sim, mas não para um lado negativo da palavra, gente, para um lado positivo. Você se adapta, você preenche algumas lacunas e trabalha com o que tem, mas consegue trazer o resultado. Então, quando ele fala de espaço de transgressão, a gente pode até fazer uma analogia com algo que está sendo muito discutido, que é aquilo que eu falei para vocês, que é o anarquismo da segurança. Só que aí, num ponto de vista mais o quê? Estrutural, e que analisou, só para dar um link assim rapidinho com vocês, os últimos acidentes aéreos que nós tivemos, onde o piloto de avião seguiu todas as linhas, olhou para todas as luzes, seguiu todos os comandos, era super bem treinado e, de repente, ele falou, eu não tenho mais o controle desse avião. Por quê? Ele foi robotizado no sistema de solução. Ele não conseguia respirar como ser humano e ter a criatividade de fazer algo diferente quando tudo estava falhando ali.
Quando aquele vento lateral bateu, quando aquele motor que não estava tão calibrado, alguma coisa ali aconteceu fora do script. E ele estava tão acondicionado que ele não conseguia reagir com a criatividade que era inata dele. Ele meio que fez o sistema, né, fez uma autossabotagem nele, da capacidade dele de ser criativo para trazer uma solução. Então, o que é importante? Que qualquer método de gestão de trabalho não assassine isso dentro de nós. Essa capacidade da gente criar, interagir e lidar com as adversidades da melhor forma possível para aquele momento. Nós temos soluções em cada um de nós. E, muitas vezes, a pessoa que prescreveu o seu trabalho nunca trabalhou no que você está fazendo. A maioria. Então, quando você está fazendo, você está vendo o quê? O trabalho real. E por isso que a psicodinâmica é tão importante. Ela analisa realmente, verdade, dados subjetivos. Pode trazer bastante dados subjetivos, nesses dados subjetivos você tem algumas falhas. Mas não posso falar que elas não tiveram resultados. E nem que esses dados subjetivos muitas vezes não preencheram lacunas daquilo que um dia alguém escreveu para mim. Nós não podemos desconsiderar as nossas potencialidades de solução. E aqui eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui são agentes de melhoria para isso. Vocês são agentes de melhoria para isso. Vocês têm essa capacidade. Como eu digo, às vezes, para o meu filho, nunca deixe ninguém falar o contrário disso. Não deixe. Nós não nos resumimos nas nossas atitudes fragmentadas. Nós somos muito mais, nós somos um todo. E isso Deleuze considerou. Ele considerou, Foucault considerou isso também. Goulejat, então, nem se fala. 3 franceses que eu tenho os livros, nem se fala as histórias e casos clínicos que eles acabam levantando. Próximo slide, por favor. E aí a gente começa a ver também que a psicodinâmica do trabalho, então, ela está o tempo todo fazendo esse equilíbrio, né, entre o bem-estar e a produtividade. Nós estamos numa era de economia baseada no financeiro, baseada realmente nas pessoas. Quanto mais individuais nós somos, mais nós consumimos, menos nós dividimos, menos nós somos solidários, mais nós gastamos, mais nós movimentamos uma lucratividade mundial. Não é à toa, né, que até casamentos acabam sendo falidos por conta de questões assim, né, um incentivo a uma vida independente, autônoma, solo, né? Mas favorece a quem isso? Será que as nossas relações afetivas são preenchidas realmente, de fato? Ou são superficiais? E trocadas também, favorecendo mais ainda o financiarismo, inclusive da afetividade. Aqui no sofrimento psíquico, né, causado pelo trabalho, ele separa ainda esse sofrimento, Deleuze, em 3 tipos de sofrimento. Ele parte do pressuposto que o trabalho ele tem um pouco de prazer e um pouco de sofrimento. Próximo slide, por favor. Ele chega a falar sobre o sentido do trabalho olhando para esse viés. Olha a definição que ele traz aqui para a gente, né? Que sem o significado para o sujeito, possibilitando o seu crescimento pessoal, o seu reencontro com a sua subjetividade, ele chama isso de criatividade, tão esquecida atualmente no modelo de organização da qual muitos nós ainda fazemos parte. O que ele está falando? Que os processos de subjetivação são importantes. Não são, eles não são só uma lista de desejos, eles muitas vezes são uma lista de necessidades de sobrevivência mental, de saúde mental. É bem verdade que essas estratégias de ação, né, elas se chocam com as contradições das organizações de trabalho. E aí nós encaramos o quê? Patologias sociais, saúde que vai sendo substituída por adoecimento. Então, toda vez que eu interajo com o meu trabalho, que eu me ressignifico nele, que eu pertenço à solução que está sendo construída, que eu participo dela, eu tenho mais adesão às soluções. Quando eu entendo qual é o objetivo que ela está me trazendo, o quanto eu estou ajudando para aquela sociedade, o quanto aquele pequeno processo dentro da gestão pública que eu estou atuando como servidor, como funcionário público, ela está promovendo para uma sociedade, eu me encanto.
Ontem, quando vocês fizeram os três reconhecimentos de trabalhos maravilhosos aqui, eu fiquei pensando o quanto aquelas servidoras começaram como formiguinhas sozinhas, para depois a gestão dar apoio para elas, e hoje elas serem reconhecidas aqui, né, por esse congresso. Elas tiveram que ser resilientes, teimosas, persistentes e, com certeza, criativas. Elas interagiram com soluções e promoveram, diante dos problemas, essas soluções que não estavam escritas. Elas criaram. Então, a psicodinâmica, ela enfatiza isso, né? Próximo, por favor. Ela enfatiza isso por quê? Porque ela está buscando exatamente, dentro da nossa subjetividade, criatividade e potencialidade para solucionar, para fazer parte de algo. Quando a gente vê o sucesso hoje das plataformas de trabalho, a gente reflete sobre os trabalhadores de aplicativo, nós vemos que foi vendido um marketing para uma camada de trabalhadores na sociedade que estava o quê? Refugada de vários postos de trabalho e que precisava de sobrevivência. E que encontrou no slogan empresário de si mesmo, parceiro, o quê? Um resgate da autoestima. Um resgate de um ser que trabalha, que coopera para uma sociedade, que ajuda no sustento de uma casa, que traz a diferença econômica, financeira e, por que não, de sucesso da sua família. Então, quando nós pensamos em tudo isso, nós começamos a ver o quê? Que o marketing interno da gestão pública tem a ver realmente com essa escuta ativa. Eu posso ter vários módulos de produção, Fátima, mas se eu não tiver um módulo de saúde mental permanente, se eu não construir dentro das nossas ações, dos nossos sindicatos, cláusulas que sejam mandatórias de formações de equipes para a saúde, cláusulas que falam de meio ambiente equilibrado, para que leis municipais venham só com aspectos estaduais, federais, punitivista, de sanção, mas que o programa é criado pelo sindicato, é criado pelo setor. Se eu não tiver esses 3 vieses, eu não consigo fazer nenhum parâmetro produtivista funcionar. Nenhum programa de entrega de demandas funcionar. Eu preciso ter um módulo, vamos dizer assim, dentro dessa gestão pública que se preocupe com a permanência de auditorias, de participações para soluções em saúde mental dos ambientes de trabalho na gestão pública. Vejam que as leis municipais elas podem trazer estaduais e federais definições, punições, procedimentos administrativos, né, procedimentos de sindicância através de suas portarias e resoluções, mas eu preciso que o sindicato se coloque muitas vezes à frente para trazer cláusulas que combatam isso no lugar de todos aqueles trabalhadores que podem ser retalhados, se eles falaram. É o sindicato que vai à frente e vai falar. E vai falar, não, nós precisamos de uma cláusula esse ano porque eu preciso de uma equipe permanente que cuide de meio ambiente de trabalho e saúde mental e que ela tenha segurança, ela não seja demitida por estar perseguindo, né, um equilíbrio no ambiente de trabalho. Que se promova, inclusive, às vezes, uma estabilidade. Eu preciso que essas pessoas sejam protegidas para quê? Para que elas possam o quê? Serem realmente verdadeiros receptores de denúncia e não os alvos de uma caça às bruxas. Então, quando nós pensamos aqui no sofrimento que pode ser vivenciado, voltando aqui, né, do Dejus, ele fala do sofrimento criativo, que é esse que você vê um obstáculo, mas não, está faltando aquele material. Mas podemos usar esse aqui? Podemos, né? Então, é aquele que você está engajado, está com aquele receio de fazer errado. Esse daqui vai ser o nosso sofrimento criativo. Mas nós temos o quê? O patogênico, é esse que a gente combate. O sofrimento patogênico, pode ir para o próximo slide, por favor? Nesse sofrimento patogênico, que ele está aqui, dentro da organização, nesse slide aqui, a gente vê o quê? Que ele vai causar riscos psicossociais. Por quê? Porque ele quando você tem todas as portas fechadas, você está tentando de todas as formas dar uma solução, mas você é esgotado, você é sublimado, né, a não conseguir trazer aquela solução. Você é silenciado.
Então, esse sofrimento patogênico vem com esse desentendimento, com esse desencontro entre problema e solução e resistência da alta cúpula, de quem tem uma hierarquia ali. Ou, às vezes, dos colegas de trabalho. Não, nós não vamos resolver esse problema. E você volta para aquela sua repartição, para aquele seu departamento, e você fala, não, mas ninguém quer resolver. Todo mundo quer deixar cair na minha cabeça o problema. Muitas vezes você é o lunático naquele momento. Acredito, né, presidente Antônio Carlos? Muitas vezes nós damos uma de louco, finge demência, mas nós arriscamos a nossa carreira, a nossa vida ali, para não cair em cima da gente e de todos os demais, aquela bomba que está estourando. E aí o pessoal fala, nossa, ele é um líder nato. É nele que a gente vai confiar, vai na frente que a gente vai atrás. Mas exatamente esse sofrimento patogênico, realmente, quando ele acontece, a gente tem os heróis ali da resistência, né? E o sofrimento ético é quando eu acabo fazendo, dentro do meu ambiente de trabalho, ações que é contra os meus próprios princípios e valores e vou continuando. E aquilo vai o quê? Me adoecendo por dentro, me corrompendo por dentro, me enferrujando enquanto pessoa humana por dentro. Né? Então, nesse aspecto também, a gente vê que tudo isso traz o quê? Um meio ambiente adoecido, onde você pode fazer com que os índices que um dia todo mundo projetou para o seu departamento caiam assustadoramente. Por quê? Porque a doença mental, ela é isso, ela se propaga. Né? Ela se propaga, ela se perpetua, por quê? Porque ela vai contaminando. E ninguém vai trazendo a solução, e aí a gente vai tendo o quê? Pessoas silenciadas, quietas, isoladas, ninguém escuta, ninguém acolhe, e está todo mundo empurrando com a barriga aquela situação. Esse é o pior cenário. Próximo, por favor. Mas se a gente começa a olhar também, até na iniciativa privada, esse aqui é um iceberg aí do sofrimento, né, e prazer que a gente vê em vários sites de gestão, no LinkedIn, tudo, você vê o quê? Às vezes a ponta do iceberg, o dado. Quando você coloca programas de gestão que tem números, você vê dados, você vê que está caindo a produção, mas você não está vendo onde está a raiz do problema. Você está mapeando históricos, está mapeando gestões, mas você não está vendo a raiz do problema. E a raiz do problema exatamente é o que o Dejus propõe fazer na psicodinâmica, porque ele quer que você participe de células de clínicas de trabalho, onde as pessoas compartilham as suas impressões, compartilham os seus problemas, trazem as suas subjetividades, e no que elas falam, elas se escutam. Isso tem um efeito gigantesco. Elas se escutam e elas começam a falar assim, nossa, esse problema não é tão grande assim. Parece que quando eu estava sentindo doía mais, mas quando eu falei, ficou mais simples de enxergar. E aí a outra pessoa olha para você também assustada e começa também a pensar a mesma coisa. E quando você vê, você começa a entrar numa célula de restauração. Uma clínica onde você... o fato de você compartilhar, de você falar, de você ter alguém que te escute, já é metade da solução. Exato, ela elabora o sofrimento e depois ela consegue elaborar uma corrente, uma rede de apoio de solidariedade que ela começa a fortalecer. E ela se enxerga, eu falei, poxa, eu elaborei demais esse sofrimento, eu realmente reconstruí a dor em cima da dor. E eu me mergulhei nisso, me imergi nisso. Então, quando você começa a olhar para isso, e você começa também a ver, né, essas perguntas, né, autorrealização, prazer ou lugar de dor, né, você começa a pensar, poxa, o quanto eu estou sofrendo no trabalho para realizar aquilo que eu gostaria, para me significar lá dentro, para me identificar com aquele setor, com aquele processo, com aquele resultado final, né? Qual é a diferença que está tendo entre o que elaboraram para um dia eu fazer e o que eu faço hoje? Por que eu não posso escrever que está tudo alterado, mas que está melhor? Por que eu não posso trazer isso à tona para todo mundo, né? E aí você começa a perceber o quê? Que as pessoas querem ser, dentro de um processo de solução, reconhecidas. Elas querem ser reconhecidas, elas estão se identificando. Por quê? Porque elas não querem se alienar naquela tristeza. Elas não querem se alienar no resultado. Elas não querem ser mais um dado, mais um número. Elas querem ser alguém. E aí, você começa a perceber, o próximo, por favor, que o caminho
que a gente acaba trazendo é de prazer, de realização, porque você está ressignificando o sofrimento, você está tirando aquela elaboração demasiada da dor, você está permitindo dentro dos espaços de trabalho que ocorra o quê? Uma intervenção das pessoas nas soluções, no que elas intervêm, elas se sentem responsáveis e partícipes disso. E quando dá um resultado, é todo mundo que se realiza. Ah, isso é utópico. Não, não é. Quando você está ali na sua célula, numa igreja, numa casa, vocês jogam um jogo entre família, todos aceitaram regras. Eu adoro o Rummikub. Adoro o jogo de lógica. Mas se não respeitar as regras, fica chato. Se tiver trapaça, destrói o raciocínio. Mas se todo mundo sentar ali, a gente constrói um momento criativo, de raciocínio muito excelente, gostoso. Quer dizer, mas o que teve que acontecer? Todos tiveram que aderir, ceder, né? Todos tiveram que submeter a certas regras, mas construíram ali. E quando você pensa, próximo, por favor, nessas soluções, né? Então, a psicologia dinâmica do trabalho, ela faz o quê? Ela acaba fazendo exatamente a identificação, a análise, né? E ela vai trazer ali um dado que a crítica, né, vem falando que esse desenvolvimento é muito subjetivo, só que, na verdade, o que é um organismo coletivo dentro de um espaço de trabalho, se não a reunião de várias subjetividades, que se amoldam umas às outras e constroem a solução de uma realidade que foi prescrita, muito mais elaborada, muito mais criativa. Claro que a gente pode falar sobre conteúdo das tarefas, a necessidade, né, de você ter estabelecido ali de forma engenhosa, né, as dinâmicas de trabalho, respeitando cadências de descanso, respeitando cadências de criatividade, de troca, de brainstorm. Claro que você pode ter essas cadências estabelecidas e é salutar que a gente trabalhe com essas ferramentas científicas objetivas. Mas o que a gente precisa entender também é que o equilíbrio psíquico é um ingrediente fundamental para que tudo seja melhor compreendido no menor espaço de tempo e para que também, nessas estratégias que a gente chama de estratégia de defesa, de adaptação, né, nós não vamos estar negando o trabalho, mas nós vamos estar cooperando para com ele. Nós vamos negar aquilo que um dia alguém prescreveu para a gente que está fora da realidade. Aquele tempo que ele cronometrou, aquele dado que ele produziu, de repente não vai ter o alcance de eficácia que a gente vai fazer. Então, permitir que soluções sejam sempre intervidas pelo trabalhador é importante. O módulo de saúde mental pode ser exatamente um contraponto, né, para quaisquer métodos de gestão de pessoas, e ele é utilizado hoje muito nas empresas de iniciativa privada. Elas já fizeram muito só o produtivismo, a fragmentação. Estava até contando para a Fátima que uma das apresentações que eu tive que fazer na USP, dentro do meu mestrado, foi sobre o caso de uma montagem de avião fragmentada em várias partes do mundo. Eu acho que era o Boeing, não sei se era o 747 ou um outro número lá de Boeing, mas era a empresa Boeing, eles estavam fazendo uma experiência. Então, uma parte foi na Índia, uma parte foi no Japão. Eles foram juntar os pedaços, tudo feito com computador, milimetricamente, não se reuniam as partes. E quando se reuniram, produziram um avião cheio de falhas. Então, a gente percebe que, muitas vezes, há um distanciamento abissal entre a teoria e a prática. Porque são várias intercorrências que às vezes não são pensadas. E a parametrização de sistemas, repito, é feita por seres humanos que pensaram numa realidade prescrita. Mas que quando ela vem, quando eu falo no sul, quando eu falo no norte, quando eu falo no nordeste, quando eu falo de um tempo de 40 graus, num tempo com ar-condicionado, enfim, tudo isso coopera dentro do meio ambiente de trabalho para a minha produção. Eu não sei quantos aqui veem aquele Porta dos Fundos no YouTube, mas é muito interessante porque um dos últimos vídeos, pena que eu não consegui trazer para hoje aqui, um dos últimos vídeos fala do espaço de trabalho como lugar de refúgio, que todas as pessoas estão com inúmeros problemas pessoais, problemas com pai, mãe, filho, esposo, cachorro, e vão para o trabalho para alienar desses problemas pessoais, tentando encontrar um lugar calmo, onde ela possa trazer um número, um dado, produzir de forma produtiva. Só que eles querem dormir no trabalho, conversar no trabalho, não querem voltar para casa.
né? Então, o trabalho está tão bem acondicionado, está tão bem adaptado com o que eles querem trazer e produzir, que é o oposto do que às vezes a gente vê, né? Quando a gente passou pelo teletrabalho, também fiz alguns estudos lá por conta da USP do Núcleo, inclusive a gente fez apresentações sobre o teletrabalho no mundo e tal. A gente percebeu que existia uma depressão de teletrabalhadores, que é o fato de ele estar isolado dentro de casa. Além da síndrome do olho seco, que é o tempo de exposição dele com a luminância, ele também tinha problemas de não se sentir mais pertencente a uma determinada empresa, um determinado órgão. Porque ele estava na casa dele, às vezes de cueca, às vezes sem cueca, dentro, né, na frente da televisão, na frente do computador, com o cachorro latindo, com um fone de ouvido e tudo ocorrendo em volta dele. Às vezes ele estava em cima de uma laje, transmitindo informações. Às vezes ele estava com uma goteira, com um mofo. A gente não sabe como esse trabalhador estava, mas ele estava ali trabalhando. E o que a gente percebeu? Que quando há uma separação de meio ambiente de trabalho e meio ambiente privado, isso favorece um equilíbrio. Favorece você separar os problemas? Sim. Mas também tem uma outra questão. O quanto as empresas simplesmente abandonaram as suas responsabilidades a partir do momento que ele foi, entre aspas, confortado pelo canto da sua casa para projetar as aulas, né? Eu dei aulas na pandemia, projetar suas aulas, para produzir o seu trabalho, apresentar os seus relatórios, né? Então, essa adaptação às situações diversas, ela tem limite, né? O teletrabalho não é recomendado para todos. Hoje há vários estudos que há trabalhadores que produzem mais em teletrabalho e outros menos. O que é a análise aí, gente? É uma análise de subjetividades. Então, eu não posso nunca, nessas partes de gestão, sob pena de até retroceder, próximo slide, por favor, esquecer o quê? O que aconteceu também com o nosso serviço público aqui. Né? A administração patrimonialista, que foi durante um período, né? Caracterizada pelo paternalismo, nepotismo, sócios próprios de uma sociedade oligárquica. Depois a gente foi para uma administração burocrática, uma fase 2, assim, né? Princípios burocráticos weberianos de formalidade, a impessoalidade, profissionalismo dentro da administração, né? Onde você tinha servidores que tinham umas imposições de modelos individualistas de trabalho na execução de tarefas aí repetidas, né? Um discurso de profissionalismo, mas bem pessoal e isolacionista. E hoje a gente tem uma fase 3, que começou lá em 1994, do Fernando Henrique, né? Que é a nova gestão pública. Né? A gente tem o quê? Uma reforma gerencial, e a gente viu hoje aqui o quanto essa reforma ainda perdura, né? Ganhando espaço para um plano diretor de reformas. Né? A gente não tem a reforma administrativa na lei, mas nós estamos fazendo internamente. Né? Aparelho, daí a gente tem o quê? No plano, coordenado aí pelo Bresser Pereira, eles exercem um papel de transparência, traz uma profissionalidade da gestão, traz padrões de desempenho, medidas de avaliação com objetivos mensuráveis, claramente definidos, mas a ênfase é aonde, gente? Controle de resultados. Exato. Desagregação das grandes unidades do setor público, introdução da competição no sistema do setor público, uso de práticas de gestão do setor privado, e a ênfase da disciplina na utilização de recursos, cortando custos e procurando maior eficiência e economia. Isso aqui são tudo dados que eu pego aqui de levantamentos bibliográficos feitos a partir do serviço público. Né? E aí, o serviço público passa o quê? Orientar aqui uma atuação de resultados, apregoando conceitos aí de descentralização e o que mais? Privatização. Né? Controle fiscal, valorização do público fora da máquina estatal, indicadores de desempenho e destaca o quê? Altos padrões de qualidade. É errado buscar isso, gente? Não, não é errado buscar, mas o problema é se alicerçar exclusivamente nisso. A eficiência, eficácia, efetividade começa com o trabalhador decente e digno ali trabalhando. Ele serve bem porque ele também está sendo colocado como pessoa humana. A palavra servidor significa o quê? Eu estou servindo o outro. Mas como quando a gente vê aquelas instruções de avião, primeiro eu preciso colocar a máscara em mim para depois colocar no outro e salvar o outro, não é? Então, eu primeiro preciso cuidar que esse servidor tenha realmente
esse significado de realização, de pessoa humana decente, digna, ali, para daí ele conseguir expressar a mesma coisa. Claro que eu tenho que entender a realidade brasileira. Claro que eu não posso me basear em parâmetros, né, fora do comum vendidos aí por uma indústria cinematográfica. Não dá. Né? A gente tem que trazer para a realidade qual é a nossa realidade brasileira e tentar verificar o que nós temos, valorizar o que nós temos. Né, todos os bens de consumo e todas as possibilidades que nós temos. Mas precisamos pensar que, dentro dessa história de gestões públicas brasileiras, que começam aí, que a gente viu bem rapidamente, porque a gente tem pouco tempo aqui, né, a gente vê que a gestão de trabalhador, né, elas vêm trazendo eficiência, eficácia e efetividade, buscando resultados. Mas o que a gente está se propondo aqui agora, buscando saúde mental, é analisar a pessoa humana dentro de um contexto, né? Dentro de dimensões de contexto, dentro de dimensões de conteúdo, que é também uma linha aí de DEJURS, e, a partir disso, trazer soluções. Né? Eu queria também tentar ver aqui, para a gente estar finalizando, porque eu acho que a gente vai ter algumas perguntas, né? Aqui, obrigada, viu, Sônia? Obrigada por estar aqui trazendo, porque a gente se perde um pouco, né? Próximo, por favor. Dentro das particularidades do serviço público, né, nós estamos buscando aqui encarar também as pressões que esse trabalhador passa. Né? O que foi analisado em várias clínicas de trabalho a partir dos servidores? Que existe uma interrupção dos significados dele por questões políticas há 4 anos, a cada 8 anos, né? Que ele tenta cooperar com processos que são interrompidos, que isso implica, né, numa desmotivação do trabalho, numa desconstrução da identidade que ele estava resgatando. Isso é péssimo. Né? Nós verificamos também que, além dessas essas pressões políticas, né, há esse isolacionismo territorial que muitas vezes não dá uma dimensão de nação, não dá uma dimensão de espaço, isso é problemático. Né? E a gente também tem os problemas desse chefe ditador da tecnologia. Você não tem mais um chefe pertinho de você, você tem indicadores o tempo todo te disciplinando. E muitas vezes que não interagem absolutamente nada com você, porque o máximo que você vai ter dentro desse sistema altamente tecnológico é um chatzinho com respostas programadas. Né? Então, esses ritmos de trabalho, tudo isso acaba demandando o quê? Menos produtividade, menos descanso. Por quê? Porque eu tenho limites como seres humanos. E aí, próximo, por favor. Dessas crises de identidade, aí a gente expõe o quê? Nós começamos a perguntar quem sou eu nesse trabalho que virou o que é hoje, nesse trabalho fragmentado. Né? Eu estou cooperando para que processo mesmo? Para que setor mesmo? Ah, não, agora você está trabalhando para o pessoal do Sul. Legal, vamos ferir vamos ultrapassar as nossas bases territoriais, mas não podemos perder o quê, gente? O significado dos processos que nós estamos participando. A gente pode até fazer otimizações de trabalho, mas a gente tem que entender que a cada momento o trabalhador está se reconhecendo. E ele se reconhecer é realmente ele comprar a responsabilidade de trabalhar naquele projeto, com aquele viés, naquele formato. E se você permitir, então, que ele colabore para a solução, ele vai, inclusive, se responsabilizar, se mobilizar para fazer acontecer. Né? Próximo, por favor. Então, terminando aqui, gente, o tema, né? Nós falamos de métodos de gestões que adoecem. Os métodos que adoecem são esses aí, que acabam o quê? Buscando exigências excessivas, falta de reconhecimento, conflitos interpessoais que são... isso não é nada, que são esquecidos, silenciados, né? A falta de autonomia, você está só agindo como um robô programado, uma ambiguidade de papéis, você não sabe direito em que escala você está, em que projeto você está, qual serviço final que você está colaborando, a insegurança de ser substituído por uma outra pessoa que vem com uma outra faixa etária ou que vem com outro perfil e você nem entendeu por quê, né? E isso tudo acaba fazendo o quê? Condições precárias. Próximo, por favor.
E aí a gente tem esses parâmetros que veio também aí pela essa recomendação da OIT, né? A própria, nas recomendações de saúde mental da OIT, a gente vê, olha, que não possui ambiente de trabalho inclusivo, ela falando sobre os marcadores da discriminação, sociais de discriminação, gênero, raça, cor, religião, opção sexual, enfim, né? Os que não trabalham com a prevenção, não possuem remédios para problemas de assédio. Veja, não basta identificar o assédio, eu tenho que tratar depois o ambiente que fica. A gente escuta que, identificou assédio, puniu o assediador, não adiantou. Não adiantou porque não tratou o ambiente. É por isso que a gente escuta aqui na mesa o que a gente escutou. Não tratou o ambiente. Tratou de forma isolada e a gente, quando tem assédio, a gente tem que olhar para um olhar coletivo, multidisciplinar. Da onde começou isso? Muitas vezes está na gestão, na forma de hierarquia, né? Na não capacidade dos líderes, né? E aí a gente começa a ver também, olha só, são omissos no enfoque de gênero. Isso aqui, gente, eu trouxe agora, 2023, se não me engano, são recomendações dentro da Convenção 190 da OIT, tá? Próximo slide. E finalizando aí, tentando finalizar, né? A gente está nos últimos aqui, esse que eu não queria deixar de falar para vocês. Só detalhando, olha quantos itens a OIT colocou no detalhe. Está tudo em inglês, eu traduzi aqui para vocês. Eu tentei até achar se tinha uma versão em português para depois passar, mas não tem, né? As cartilhas ainda estão em inglês. O conteúdo do trabalho, o design, ela entra no detalhe. A OIT entrou no detalhe para falar de saúde mental e métodos adoecedores de gestão. Então, horários de trabalho sem respeito de pausas, controle exacerbado por ferramentas tecnológicas, ambiente com equipamentos não condicionados ao tamanho, enfim, a subjetividade das pessoas, as características físicas e mentais, a cultura organizacional que muitas vezes legitima machismos, legitima discriminações, né? Relacionamentos interpessoais banalizados por métodos de gestão, onde você só é uma ferramenta de números, né? O papel na organização, que às vezes também fica perdido, o desenvolvimento de carreira que não existe e a interface entre o trabalho e o lar. A interface entre o trabalho e o lar como preocupação também do meio de trabalho. Outro dia eu sentei com o advogado júnior do meu escritório, eu falei assim, quando ele faz uma peça excelente, eu falo, você caprichou, a gente conseguiu aquilo. Mas quando ele faz uma peça que até o português estava totalmente horrível, eu sento com ele e falo assim, me fala, o que aconteceu com você? Você não é aquele cara que escreveu aquela peça. Aquele lá era um outro que estava destruído por alguma coisa. Aí ele contou, passei por uma discriminação religiosa. Eu era de uma determinada religião e agora estou sendo discriminada pela minha própria mãe e estou sendo banida das reuniões familiares, porque eu me tornei em outra religião. Eu falei, isso é pesado. Você tem que entender o ser humano que está ali. E quando você dá acolhida, ele também reage. Opa! Ele também se toca. Mas você tem que ter esse DR, né, com o trabalhador ali. O último aí que a gente está vendo. E aí, solução, né? Eu trago o problema, mas a gente tem que trazer a solução também. Próximo slide, por favor. Ela vem também com as soluções. Gente, o que eu estou colocando para vocês está tudo dentro desses guidelines aí, desses manuais da OIT de saúde mental, né? Ela traz aqui prevenir, proteger, apoiar e... Agora ficou pequenininho aqui. E criar, a criatividade. Então, todas essas orientações, ela fala, essas são as ferramentas que eu não posso deixar de ter nos métodos de gestão com pessoas. Essas são as ferramentas que vão fazer os meus artigos constitucionais prevalecerem no meu ambiente de trabalho e considerar ele equilibrado, né? E aí, olhando lá para o próximo slide, para a nossa inspiração, a gente começou com a neve, né? Olhando para aquele horizonte, agora voando também. Lembrando, muitas vezes a gente quer proteger ou quer acolher aqueles que estão mais frágeis na nossa instituição, mas nós esquecemos que a alta liderança tem que ser sempre trabalhada e capacitada para ela continuar humana, para ela continuar sensível, resiliente, forte. Aqui, essa frase aqui, para mim, foi um marcador também. Por quê? Porque a gente tem essa tendência de querer acolher mais fracos, frágeis, de toda e qualquer organização, em todo e qualquer espaço. Mas quando nós esquecemos da liderança, como fica essa liderança que inspirou todos ali?
Muitas vezes ela vai promover o quê? Um meio ambiente de violência. Então, eu preciso trabalhar com a liderança para ganhar os mais fracos, para poder conseguir trabalhar no ambiente e ter realmente resultados assertivos. E aí, o último aqui, agradecendo a todos aí por terem esperado até aqui, né? Ser cidadão não é viver em sociedade, é mudar a sociedade. Então, nós somos agentes de melhoria, creio que cada um é, e que a gente pode influenciar em todo o produtivismo que querem implantar aqui, né? Trazendo aí para as cláusulas das convenções, viu, presidente? Meio ambiente de trabalho equilibrado, né? Para as nossas portarias, resoluções também, questões disciplinares, né, para a gente regulamentar e permitir transparências, e as leis municipais, federais, estaduais, alguns conceitos e, por que não, as sanções, porque, afinal, se não tiver sanção, né, a gente, infelizmente, não vai ter inibição aí de tudo aquilo que pode adoecer a saúde mental. Obrigada a todos. Vamos agradecer, né, a nossa professora e... Tá, né? Agora está. E também, né, colocar, acho que é esse momento, né, Sônia, para ainda... Sim, desculpe, o nosso mestre. As perguntas para posteriormente, para encaminhamento ou para o pois final, não. se tivermos tempo, em razão do próximo painel. Doutora, muito obrigado. Peço desculpas. Ok. Nós que agradecemos também, viu, professora? Muito obrigada. E depois a gente encaminha, então, as nossas perguntas. E foi, assim, valiosíssima aqui a apresentação. Enriquecemos. Obrigada, Com certeza. Obrigada mesmo. Maravilha.